Olá a todos! Nós já vimos os sinais de saída de emergência e os extintores nas paredes do sítio onde trabalhamos, não é? Mas já paramos para pensar no que está por trás disso tudo? Hoje vamos abrir o manual de jogo que transforma o pânico num procedimento bem oleado, o plano de segurança interno. Vamos desvendar como é que as organizações se preparam para o inesperado. Pensem bem nisto. É uma pergunta muito direta. Se o alarme de incêndio começasse a tocar agora, saberíamos exatamente o que fazer? Para onde ir? A quem seguir? É precisamente nesta incerteza, neste momento de dúvida, que mora o verdadeiro perigo de uma emergência. Ora, a solução para esta incerteza tem um nome: Plano de Segurança Interno, ou PSI. E não pensem nisto como um documento burocrático cheio de pó numa prateleira. Pensem antes como um manual de jogo, uma estratégia desenhada para guiar cada passo quando a pressão está ao máximo. Nesta nossa análise, vamos seguir uma estrutura bastante lógica. Começamos por perceber por que é preciso um plano, depois vemos os seus princípios base, as ferramentas, as equipas e, por fim, como é que tudo isto funciona na prática. Muito bem, vamos começar pelo início. Todo bom manual de jogo tem de começar pela razão de existir. Afinal, por que é que este plano é assim tão fundamental? O plano, no fundo, assenta em 3 pilares estratégicos. Primeiro, ser proativo. Em vez de apenas reagir, a ideia é antecipar os perigos. Segundo, a padronização. O plano substitui o pânico e o improviso por procedimentos claros, para que toda a gente saiba como agir. E terceiro, a organização. Define quem faz o quê, para garantir uma intervenção que seja rápida e, acima de tudo, coordenada. Mas, claro, não basta ter um plano. Para ser realmente eficaz, não pode ser um documento esquecido num canto qualquer. Tem de ser guiado por princípios que o tornem prático e útil para toda a gente. Para que o plano funcione mesmo, precisa de 4 qualidades que são essenciais. Tem de ser simples, para que qualquer pessoa o consiga perceber sem dificuldade. Tem de ser flexível, porque, convenhamos, nenhuma emergência é igual à anterior. Dinâmico, para que vá evoluindo com o tempo e com os novos riscos. E, por fim, adequação, porque um plano para um escritório não serve para uma fábrica, tem de ser feito à medida da realidade de cada sítio. Ok, já falámos da teoria. Agora vamos passar do papel para o mundo físico. O plano depende de ferramentas e de sistemas muito concretos. Vamos ver qual é o equipamento essencial que a equipa de segurança tem à sua disposição. A primeira linha de defesa não é humana. São os sistemas que estão sempre vigilantes, sempre alerta, prontos a detectar os primeiros sinais de perigo, muitas vezes bem antes de uma pessoa se aperceber de alguma coisa. A chave aqui é a combinação. No terreno, temos os detectores de fumo, que são os olhos do sistema, mas a verdadeira inteligência está na Central SADI, o Sistema Automático de Detecção de Incêndio. É, no fundo, o cérebro, que recebe todos os sinais, interpreta-os e permite uma resposta imediata e direcionada ao local exato do problema. Depois da detecção vem a ação. Estes são os equipamentos de primeira intervenção, desenhados para combater um foco de incêndio logo nos seus momentos iniciais, quando ainda pode ser controlado. Saber usar um extintor pode fazer toda a diferença, e o processo é mais metódico do que parece. O ponto crucial, o pormenor mais importante, é este: nunca apontar para o topo das chamas. O objetivo é sempre atacar o combustível, a base do fogo. E claro, o mais importante de tudo, só se deve usar se houver formação e se a situação for segura. Caso contrário, a prioridade é sempre evacuar. O carretel ou a mangueira de incêndio já é uma ferramenta mais poderosa, para fogos de maior dimensão, e aqui a sequência é fundamental. Primeiro, abre-se a água na válvula principal e só depois na agulheta, na ponta. Mas porquê? Para garantir que depois de desenrolar a mangueira toda, temos a pressão e o alcance necessários para combater o fogo a uma distância segura. E agora, vamos passar para o elemento humano do plano. Porque, claro, o equipamento não funciona sozinho. É preciso uma estrutura organizada de pessoas, com papéis e responsabilidades muito bem definidos. A cadeia de comando é muito clara e hierárquica. No topo temos o responsável de segurança, que define a estratégia geral. Mas em campo, no calor do momento, o comandante operacional é o delegado de segurança. E sob a sua coordenação atuam as equipas especializadas, cada uma com uma missão específica. Uma combate, outra evacua, outra controla e outra socorre. É uma máquina desenhada para funcionar sob pressão. E finalmente, chegamos ao clímax, o manual de jogo em ação. O que é que acontece quando o alarme soa? Quais são os procedimentos exatos que todos devem seguir? A resposta não é um simples interruptor de ligar ou desligar. É escalável.
Uma fase 1, por exemplo, pode ser um pequeno foco de incêndio que é extinto localmente, sem que a maioria das pessoas sequer se aperceba. A fase 2 já implica uma gestão de uma zona específica. E a fase 3? Bem, esse é o cenário de evacuação total, onde todo o plano é ativado em pleno. E atenção, porque este ponto é talvez o mais importante de todos. A segurança não é apenas uma tarefa das equipas especializadas, é uma responsabilidade coletiva. Cada pessoa tem um papel, desde manter as saídas desobstruídas até, e isto é vital, nunca, mas nunca mesmo, voltar atrás para ir buscar um telemóvel ou uma crateira. Nenhum objeto vale uma vida. Depois de sair do edifício, para onde é que se vai? A resposta é para o ponto de encontro. E não é um local aleatório, é um espaço seguro, pré-definido, longe do perigo. A sua função é absolutamente crítica, permitir que se faça a contagem de toda a gente para garantir que ninguém ficou para trás. Aqueles mapas que vemos afixados nas paredes, às vezes nem lhes ligamos muito, pois não. Mas saber lê-los é, na verdade, muito simples. O verde significa vá por aqui. O vermelho mostra onde estão as ferramentas de combate ao fogo. E o ponto mais importante de todos é o marcador Você está aqui, que nos permite orientar e traçar mentalmente o caminho para a segurança. Esta citação, retirada dos objetivos do plano, resume tudo na perfeição. A ordem de prioridades é claríssima. Primeiro, as pessoas. Depois, os bens materiais. E, por fim, a continuidade da operação. É esta a missão que guia cada página do Manual de Segurança. E terminamos com uma pergunta para reflexão. Depois de vermos como um destes planos é estruturado, será que conhecemos o do nosso próprio local de trabalho? Sabemos onde fica o nosso ponto de encontro? Ou qual é a saída de emergência mais próxima? A segurança, no fim de contas, começa com a curiosidade e o conhecimento.